E Deus conseguiu conquistar ele para ir para o seminário. E ele está lá no seminário, o mesmo seminário que eu me formei, lá em Guarapari, Seminário Servo de Cristo. E aí ele fica à vontade para se apresentar. Amém? Shalom, igreja, tudo bom? Como ele me apresentou, meu nome é Isaac, né? Para quem não me conhece, a igreja tá cheia, glória a Deus, gente. Eu sou do seminário e há um bom tempo o pastor que estudou lá, o meu irmão também que está lá há 2 anos já, eles têm me chamado para ir para o seminário, né? E Deus precisou falar muito comigo para mim poder aceitar esse convite, né? Mas hoje eu sou muito grato a Deus porque isso tem transformado a minha vida, sabe? Esses 7 meses que eu tô lá, eu falo com toda clareza que são os 7 melhores meses da minha vida. Não pelo lugar, não por lá ser um seminário, mas pelo contato que eu tô tendo com Deus hoje, pela proximidade, pelo relacionamento que eu tô tendo com Deus hoje. Eu sou muito grato a Deus por conta disso, sabe? É só isso. Eu queria que a igreja abrisse em 1 Coríntios 13. Hoje a gente vai falar sobre alinhamento, né? Mas eu queria falar um pouco sobre o amor verdadeiro. E eu queria começar com esses versículos. E quem achou, dá um glória a Deus? Amém. Do 1 adiante, viu? Do 1 até o 3. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Amém? Vamos orar? Pai, eu peço, Pai, que nesse momento seja o Senhor falando, Pai. Que não seja eu, Deus, falando, mas sim o Espírito Santo do Senhor, Pai. Deus, porque não é sobre mim, Deus, não é sobre nós, Deus, mas é tudo sobre o Senhor, Pai. Tudo vem de Ti, Pai. Deus, pedimos para que o Senhor venha se fazer presente nesse lugar, Deus. Que o Senhor venha falar conosco, Pai. Nesse lugar, Deus, tem corações, Deus, ardendo pela presença do Senhor, Deus. Nesse lugar, Pai, tem pessoas com fome e sede de Ti, Deus. Então pedimos ao Senhor que o Senhor venha se fazer presente nesse lugar, Deus. Que o Senhor venha tocar os nossos corações nessa noite, Deus. Que Sua palavra, Pai, venha acender uma chama em nosso coração e que essa chama nunca venha se apagar, Pai. Que nós venhamos queimar cada vez mais por Ti, Deus. Que a vontade, Pai, de buscar o Senhor, Deus, de fazer a Sua vontade, venha queimar cada vez mais no nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, clamamos ao Senhor, pedimos que o Senhor venha, Deus, deixar a chama que queime nosso coração, Pai. Cada vez mais forte, Pai. Clamamos pelo quebrantamento do Senhor, Deus. Que o Senhor venha avivar os nossos corações, Pai, nessa noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus, te damos liberdade nesse lugar, Pai. Pai, esse ambiente é do Senhor, Pai. Nós estamos aqui por um motivo, Pai. E esse motivo é o Senhor, Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha fazer o seu mover nesse lugar, Pai. Que o Senhor venha fazer, Pai, aquilo que tem que ser feito nesse lugar, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha quebrantar aqueles corações que ainda não estão quebrantados diante do Senhor, Pai. Que aquelas pessoas que não se entregaram para Ti, que nessa noite elas venham, Pai, se entregar, Pai, entregar o seu coração para o Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Oh, Deus, aleluia, Pai, pedimos que o Senhor venha se fazer presente nesse lugar, Pai. Esse ambiente é seu, Pai, esse ambiente é seu, fica à vontade, Deus. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço e te agradeço, Pai, para a glória do seu nome, Deus. Amém. Esse ambiente é diferente, igreja. O título que eu dei para essa mensagem é Amor Verdadeiro. Eu comecei com esse versículo, com 1 Coríntios 13. Porque sem amor, a igreja pode se sentar, viu?
Sem amor nada vale, sabe? Sem amor nada adianta. O pastor falando para chegar com o microfone mais perto. Sem amor nada adianta, sabe? Não adianta eu vir aqui na igreja e não tiver amor, sabe? Não adianta a gente viver para Cristo sem amor. De nada vale, a gente tá vivendo para Deus, a gente tá tendo uma vida com Deus sem amor, sabe? Ter isso só como uma rotina na nossa vida. A gente precisa do amor, sabe? A gente precisa ter o amor, a gente precisa fazer por amor. O motivo da gente estar aqui hoje nesse lugar tem que ser por amor, sabe? O motivo da gente estar aqui hoje buscando a Deus, glorificando o nome de Deus, tem que ser por amor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quem ama Jesus aqui, dá um glória a Deus. Amém. Mas eu quero deixar uma pergunta para a igreja. Eu queria saber se você realmente ama Jesus. Sabe, eu não quero que você responda essa pergunta agora, mas eu quero que você, durante essa pregação, durante essa mensagem, comece a pensar nessa pergunta que eu fiz para vocês. Você realmente ama Jesus? Ou você só tem falado isso da boca para fora, só tem falado isso com palavras? Sabe, eu quero que você pense nessa noite sobre isso, pois Deus tem ministrado muito forte isso no meu coração. Sabe, depois que eu entendi essa palavra, depois que Deus pegou essa palavra, me pegou com essa palavra primeiro, eu comecei a mudar minha forma de viver, sabe? Eu comecei a entender o que é o Evangelho, o que é viver para Deus. E que nós precisamos viver o Evangelho não somente por viver, mas nós precisamos viver o Evangelho por amor, sabe? Então eu quero que você comece a pensar nessa pergunta, se você realmente ama Jesus. Eu quero falar um versículo, quero pedir para que a igreja venha abrir, pode ficar sentada mesmo. Vem abrir 1 João 2, do 3 ao 6. Esses versículos que Deus falou muito no meu coração é para nós sabermos, entendemos o que é amar a Deus, sabe? Se nós realmente amamos a Deus. E fala assim, só um minutinho, do 3 ao 6, viu? Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Amém? Também quero que a igreja abra em 1 João 5:3. Esse livro tem falado muito comigo, sabe? Depois que eu fui estudar esse livro, Deus falou muito comigo sobre essa mensagem, sobre o amor. E esse livro ele deixa muito claro o que é realmente, o que é amar a Deus, o que é realmente a gente amar a Jesus. E 1 João 5, capítulo 5, versículo 3, vai dizer assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Amém? Também vou abrir em Romanos 13, do 8 a 10. Amém? Diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos no mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Sabe, amar é obedecer. Amar está ligado à obediência. Nós obedecemos a Cristo Jesus. Sabe, e isso é o verdadeiro amor, é a gente dar a devida resposta a Deus e obedecer aquilo que Ele tem nos pedido, sabe, aquilo que Ele deixou para nós na Bíblia. Nós precisamos entender isso, que amar não é só simplesmente a gente dizer a Deus que nós amamos a Ele, mas a gente obedecer a Ele, a gente mostrar esse amor, a gente mostrar que realmente ama a Cristo Jesus. João 15:14 vai dizer assim que vocês serão meus amigos
se fazerem o que eu ordeno. Eu pego esse versículo e falo: vocês vão me amar de verdade se vocês obedecerem aquilo que eu ordeno a vocês. Eu creio que é isso que Jesus quis dizer com isso, porque ser amigo de Deus quer dizer que nós amamos a Deus. Então ele deixa claro que a gente vai ser amigo de Deus se a gente fazer aquilo que Ele ordena com que a gente façamos, sabe? Então, amar, ele está ligado à obediência. Nós obedecemos aquilo que Cristo tem nos pedido, não somente aquilo que Ele deixou para nós obedecer na Bíblia, mas Deus, Ele, conforme a gente vai se relacionando com Deus, Ele vem pedindo algo para a gente, Ele vem pedindo algumas renúncias, Ele vem pedindo alguma mudança de comportamento, e nós precisamos obedecer a Cristo Jesus. Nós precisamos obedecer aquilo que Ele tem nos pedido, sabe? Para que a gente mostre, para que a gente prove o nosso amor por Jesus. Abre comigo em Mateus 22, do 36 ao 40. Tem muitos versículos de referência, viu, gente? A Bíblia fala bastante sobre amor. Eu vou deixar só alguns aqui com vocês. Mateus 22, do 36 ao 40. Amém? A Bíblia vai dizer assim: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a alma e com todo o seu entendimento. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, igreja, amar é o mandamento mais importante que Jesus deixa para nós na Bíblia. Sabe, amar é o ensinamento mais importante de Deus. Ele deixa claro aqui que o ensinamento mais importante é o amor. É a gente amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, com tudo aquilo que nós somos. E a gente amar o nosso próximo como nós nos amamos, como a si mesmo. Sabe, Jesus ele deixa claro também que nós devemos amar o próximo assim como Ele nos amou. Sabe, a forma que Jesus nos amou, Ele deu a nossa vida por nós. E é assim com que Ele pede que a gente amamos o nosso próximo, é que a gente esteja disposto a dar a vida pelo nosso irmão. Sabe, a gente dá a vida por Cristo Jesus. Esse é o amor que Jesus pede com que nós tenhamos. Essa é a devida resposta que Deus espera de nós, com que nós venhamos amar. Esse é o ensinamento mais importante que Ele deixa para nós. Então, a gente precisa entender isso, que nós precisamos do amor. Sabe, assim como 1 Coríntios 13 diz, sem o amor nada vale. Por isso que esse é o mandamento mais importante. Porque sem o amor nada vale. Sem o amor, Cristo não ia se entregar por nós naquela cruz. Sem o amor, Cristo não ia dar a vida por nós naquela cruz. Sem o amor, Ele não ia insistir tanto em nós para que nós viéssemos a viver para Ele, a ter uma vida de devoção a Deus. Sem o amor, nada ia valer. Sabe, sem o amor, nada ia existir, porque Deus nos fez por nos amar. Então eu quero que vocês venham entender isso, que a gente precisa do amor. Não é à toa que Deus deixa o amor como o mandamento mais importante, porque o amor move todas as outras coisas. Sabe, Ele disse que se a gente ama, a gente não vai fazer mal a ninguém, a gente não vai fazer mal ao nosso próximo. Por isso que o amor, ele move todos os outros mandamentos, porque não cometa adultério, não faça mal ao seu irmão, não roube. Tudo isso, se a gente ama o nosso próximo, a gente não vai fazer. Então nós precisamos do amor para obedecer o resto dos mandamentos. Sabe, a gente obedecer todos os mandamentos sem o amor também não vale de nada, porque a Bíblia diz que se a gente quebrar um só mandamento, a gente vai estar quebrando todos os mandamentos que tem na Bíblia, todos os mandamentos que Deus deixou para nós. Então o amor, ele é um mandamento. E se a gente quebrar esse mandamento, todos os mandamentos não valem de nada. Não adianta a gente não roubar, não adianta a gente obedecer tudo aquilo que Deus tem feito, tudo que Deus tem pedido para nós na Bíblia, sendo que a gente não tem amor. Sabe, nós precisamos do amor, nós precisamos viver em amor. Nós precisamos desse amor que Deus, Ele tem, sabe, o amor que Deus é. Nós precisamos ser cheios desse amor. Sabe, que nós viemos clamar por esse amor, nós viemos clamar para que Deus venha nos encher com o seu amor. Sabe, esse é o desejo que eu tenho para vocês, que a gente venha, Deus Ele pede, Ele deixa claro que esse é o desejo de Deus para nós, para que nós venhamos amar a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma.
e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Queria que a igreja abrisse em João 21, do 15 ao 17. Amém? Diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão, Pedro: Simão, o filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, que eu amo o Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quero que a igreja abra também 1 João 3,18, para nós entendermos o que Jesus está querendo dizer nesse versículos. Amém? Diz assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Eu quero que vocês entendam o porquê que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro amava ele. Jesus não somente perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Logo em seguida Deus ele deu uma ordem para Pedro. É isso que Jesus está querendo dizer quando ele pergunta para Pedro se Pedro ama ele. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, se tu me amas, faz aquilo que eu estou te ordenando. Sabe, a Bíblia ela diz que a gente não deve amar somente com palavras, a gente deve amar com atitudes, porque esse é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro ele se mostra por meio de ações, não somente por palavras. Não somente dizer: Jesus, eu te amo, mas não obedecer aquilo que Ele tem deixado para nós. Jesus, eu te amo, mas não viver intensamente para Ele, não viver 100% para Ele, assim como Ele pede para que nós venhamos a viver para Ele. Sabe, então nós precisamos entender que o amor verdadeiro é por meio de ações. Sabe, é como se Jesus estivesse perguntando para a igreja: se você me ama, se você realmente me ama, então obedeça os meus mandamentos. Se você realmente me ama, então vai pregar o evangelho assim como eu tenho te pedido, assim como eu ordenei vocês, vão pregar o evangelho. Sabe, Jesus ele deixa diversas ordens para nós, diversos mandamentos, ele deixa diversas vontades que Ele tem para a nossa vida, mas nós precisamos obedecer. Se nós realmente amamos a Cristo, nós precisamos obedecer aos seus mandamentos, porque a Bíblia diz que se nós não obedecemos a Deus, é porque nós não amamos a Ele. Sabe, nós precisamos entender isso, que a gente precisa amar, nós precisamos obedecer a Deus, se nós realmente amamos a Deus. Então eu quero que vocês entendam isso, que nós precisamos mostrar esse amor. Nós precisamos viver para Deus assim como Ele tem pedido para nós vivermos. Nós precisamos nos entregar 100% para Ele, precisamos buscar Ele cada vez mais, precisamos tentar nos aproximar cada vez mais dEle. Sabe, eu tenho me pegado pensando diversas vezes se eu realmente amo a Deus, sabe? Mas o que eu tenho feito para não perder a presença de Deus, o que eu tenho feito, a busca que eu tenho tido por Deus, eu sei que se eu não buscar a Deus, eu vou perder a presença dEle. E eu amo Deus, eu não quero perder a presença dEle, então eu sei que eu preciso buscar cada vez mais a Deus. Eu sei que eu preciso ter cada vez mais devoção a Ele, eu sei que eu preciso estar buscando cada vez mais a Ele. Sabe, então a gente precisa entender isso, que se nós amamos a Deus, nós devemos mostrar que nós realmente amamos a Ele. Sabe, se você realmente ama, busca Ele. Sabe, se você realmente ame, faça aquilo que Ele pede para nós, todos os mandamentos, não somente um, porque somente um não vale de nada. Sabe, nós precisamos obedecer tudo que Ele pede para nós na Bíblia. Sabe, se você não sabe o que Ele pede, leia, cara. Leia aquilo que Ele tem nos pedido. Se você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa entender
o que é ter um relacionamento com Deus, qual é a forma que Ele quer com que nós venhamos nos relacionar com Ele, sabe? Jesus é o cara que teve o relacionamento mais top com Deus, cara. Nós precisamos ter a vida de Jesus como referência. Nós precisamos viver como Jesus viveu, sabe? Nós precisamos buscar como Jesus buscou. A Bíblia diz diversas vezes que Jesus saiu para orar, que Jesus saiu para ter o seu momento íntimo com Deus, e nós precisamos fazer isso, sabe? Nós precisamos buscar a Deus assim como Jesus buscou. Nós precisamos estar disposto a nos entregar numa cruz por Deus, assim como Jesus se entregou, sabe? Jesus, Ele chorou, o cálice, o que estava sobre Ele, estava muito pesado, e Ele chegou um momento e falou: Deus, se for possível, faça esse cálice de mim, mas eu estou aqui para fazer a sua vontade. E nós precisamos viver da forma que Jesus viveu. Vai ser difícil, o evangelho não é fácil. Deus, Ele fala que a gente vai ter aflições. Jesus, Ele fala que nós vamos ter aflições, mas nós vamos estar com Ele, Ele vai estar conosco. E Ele venceu o mundo, Ele venceu as aflições, Ele passou por todas as aflições, Ele carregou o pecado da humanidade inteira, Ele morreu numa cruz, mas Ele venceu a morte. Ele ressuscitou, e nós precisamos entender isso, que nós vamos conseguir passar pelas aflições se nós estivermos com Cristo Jesus. Se nós buscarmos a Ele, o mesmo Espírito que fez Jesus ressuscitar, é o Espírito que habita dentro de nós. Nós precisamos buscar esse Espírito, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Então eu quero que a igreja venha entender isso, que nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos ter uma vida com Deus, nós precisamos viver como Jesus viveu, sabe? Nós precisamos buscar a Deus. A gente não vai vencer as aflições se a gente não estiver com Jesus Cristo. A gente não vai vencer as aflições se a gente não estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Se Jesus não estivesse cheio do Espírito Santo de Deus, Ele não ia vencer a morte. Então nós precisamos entender isso, que sem o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue fazer nada. A gente não vai conseguir avançar. Então não tem como a gente viver para Deus sem buscar Ele, sabe? Não tem como a gente viver para Deus sem estar cheio do Espírito Santo. Nós precisamos buscar para que nós venhamos nos manter firmes com Deus. E por isso que hoje eu busco a Deus de todo o meu coração, porque eu sei que se eu parar de buscar, eu vou perder a presença do Espírito Santo, eu vou perder a presença de Deus. Então hoje eu entendo qual é a importância da busca, qual é a importância de eu buscar a Deus, qual é a importância de eu me relacionar com Deus, de eu dar a devida resposta e viver da forma com que Ele pede para que nós vivamos, sabe? Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu tenho me entregado, mais eu tenho visto a mão de Deus na minha vida, mais eu tenho visto Deus agir na minha vida, sabe? Então nós precisamos, se nós queremos realmente viver aquilo que Deus tem para viver para nós, nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar isso, nós precisamos correr atrás. Nós precisamos correr atrás, não somente ficar sentado no banco da cadeira da igreja, mas nós precisamos buscar, nós precisamos nos entregar para Deus. Nós precisamos buscar, realmente buscar a Deus de todo o nosso coração. Então eu preciso que a gente venha entender isso, sabe? Eu quero falar que Jesus, Ele é a nossa maior referência de amor na Bíblia. Ele é a maior referência de amor na Bíblia, sabe? Porque Ele tem um amor incondicional, sabe? Ele tem um amor verdadeiro. Jesus, Ele tem um amor verdadeiro, porque a Bíblia diz que ninguém tem, Jesus diz isso com as suas próprias palavras, que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E foi isso que Ele fez por nós naquela cruz. Ele deu a sua vida por nós, Ele deu a vida pelos seus amigos. E Ele diz que ninguém tem amor maior do que esse que dá a vida pelos seus amigos. E é por isso que Ele pede para nós que nós devemos estar dispostos a morrer pelo nosso próximo, a morrer por Cristo Jesus, porque esse é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que está disposto a morrer no lugar do seu próximo, a morrer pelo seu próximo. O amor verdadeiro é um amor sacrificial. É um amor que ele não vê limites, ele não vê circunstâncias, não vê barreiras para que ele possa ser, como posso dizer, ele possa ser provado. Ele não vê circunstâncias. Jesus, Ele olhou para a cruz, mas Ele não desistiu. Jesus, Ele olhou, Ele sabia tudo aquilo que Ele tinha que passar por nós naquela cruz. Ele sabia toda a aflição, toda a dor que Ele ia passar, mas Ele não desistiu, porque o amor dEle era o amor verdadeiro. O amor dEle era o amor que não importava aquilo que Ele tinha que passar para que nós tivéssemos vida hoje, para que nós pudéssemos ter a vida eterna ao lado de Deus. Mas o amor dEle não olhou para isso. O amor dEle, Ele olhou para nós. Ele olhou: por eles vale a pena. Por eles, é por eles que eu quero morrer, e não importa aquilo que eu tenho que enfrentar, eu vou morrer por eles.
Eu vou dar a minha vida por eles. E é assim que Ele quer que nós vivamos ter esse amor. O mesmo amor que Ele tem, um amor verdadeiro. Sabe, é isso que Ele quer. Ele quer que nós venhamos ter o amor verdadeiro. Nós precisamos buscar esse amor. Nós precisamos nos alinhar. Nós precisamos nos alinhar com Deus. Nós precisamos estar alinhados. Nós precisamos realmente viver da forma que Deus quer que nós vivamos. Sabe, com o amor que Ele quer que nós vivamos, das formas que Ele quer com que nós vivamos. Não é só em uma parte e outra parte deixar de lado, é em tudo. Tudo que Deus quer que a gente faça, a gente tem que fazer. Tudo, a forma que Ele quer que a gente viva, a gente tem que viver. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso, que Jesus, Ele não só simplesmente nos chamou para seguir a Ele, mas Ele mostrou a forma com que Ele quer que nós venhamos a seguir a Ele. E é essa forma com que nós devemos seguir a Ele. Sabe, Jesus, Ele pediu para que nós viemos seguir a Ele, entendeu? Não é Ele que vai nos seguir, mas é a gente que vai seguir a Jesus. É a forma com que Ele quer, não é a forma que a gente quer, não são as nossas vontades, não é os nossos desejos, não é os nossos sonhos, não são os nossos planos, mas são os planos de Deus. É a vontade de Deus, é a forma com que Jesus quer que nós vivamos. Nós precisamos seguir Ele, assim como o pastor guia a ovelha, assim como a ovelha deixa com que ser guiada pelo pastor. Nós devemos deixar Jesus Cristo nos guiar, Ele ser o nosso bom pastor. Nós precisamos disso, nós precisamos entender que Ele é o nosso bom pastor, Ele é o nosso guia. Nós precisamos deixar Ele com que Ele nos guie. Nós precisamos deixar com que Ele conduza os nossos passos em tudo que a gente for fazer. Sabe, não é simplesmente eu quero fazer algo e não pedir direcionamento para Deus. Eu não estou falando que você vai querer tomar um gole da água e vai pedir para Deus se pode tomar um gole d'água. Mas tem coisas que nós precisamos pedir. Sabe, nós precisamos pedir direcionamento para Deus. Deus, aonde é que o Senhor quer que eu vá agora? Aonde é que o Senhor quer que eu vá agora? O que é que o Senhor quer que eu faça? É essa forma que Jesus quer com que nós vivemos. Deus, Ele quer com que nós venhamos viver verdadeiramente para Ele. Sabe, não viver para Ele e para o mundo, mas viver 100% para Ele. Não viver para Ele e para nós, mas Ele quer com que nós venhamos crucificar o nosso eu. Ele quer com que nós venhamos deixar nossas vontades de lado, porque é assim que Ele falou: quem quer ser o meu seguidor, que me siga, que abandone isso aqui, pegue sua cruz, negue a si mesmo, deixe suas vontades de lado, deixe tudo aquilo que você quer fazer de lado e me siga, deixe tudo aquilo que você quer fazer de lado e siga Jesus. Sabe, não é sobre nós estamos em busca da eternidade. Isso aqui é passageiro, sabe, a terra é passageira, nós vamos encontrar um dia com Jesus, e eu quero não somente encontrar com Ele, mas eu quero viver a eternidade ao lado de Jesus. Eu não quero somente encontrar com Ele, passar a eternidade longe dEle, mas eu quero passar a eternidade perto de Jesus. Eu quero passar a eternidade ao lado de Jesus, no mesmo ambiente que Ele. E por isso eu tenho buscado a Deus por esse amor. Eu não quero passar ao lado de Jesus simplesmente porque eu tenho medo do inferno, não, porque eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus, eu quero estar do lado daquele que entregou a vida dele por mim na cruz, daquele que entregou a vida por vocês na cruz. Nós precisamos ter esse amor, essa vontade de passar ao lado de Jesus. Nós precisamos começar a fazer isso aqui. Nós precisamos começar a buscar essa presença aqui, sabe? Porque lá vai ser diferente, cara. Lá vai ser diferente, mas nós precisamos começar a buscar essa presença aqui. Nós precisamos começar a buscar a estar do lado de Jesus aqui, sabe? Porque Jesus, Ele enviou o Espírito Santo justamente para isso, para que nós pudéssemos sentir a presença dEle enquanto nós estamos aqui nessa terra, sabe? Para que enquanto a gente não vá ainda para o céu, a gente possa ter Ele aqui do nosso lado, a gente possa caminhar juntamente com o Espírito Santo, mas não do nosso lado, com o Espírito Santo dentro de nós. Sabe, nós precisamos viver esse amor. Nós precisamos viver esse amor. E Jesus, Ele amou com atitudes. A Bíblia não fala à toa que nós precisamos amar com atitudes, que esse é o amor verdadeiro. Por isso que eu falo que o amor de Jesus é verdadeiro. Ele não só simplesmente falou que ia morrer por nós na cruz, Ele morreu por nós na cruz. Ele não só simplesmente falou que nos amava, mas Ele provou isso, se entregando por nós naquela cruz. Quero que a igreja venha abrir 1 João 4, 9, do 9 ao 10. Amém? Diz assim:
Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor com atitudes. Ele enviou o seu Filho. É um amor que foi capaz de enviar o seu Filho, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar. E nós precisamos entender isso. Nós devemos ser movidos por esse amor. Sabe, nós devemos ser movidos por esse amor. Devemos deixar Deus nos tomar com esse amor. Sabe, devemos viver esse amor. Sabe, eu preciso que vocês entendam isso. Porque é assim que Jesus quer com que nós vivamos, sabe? Não quero apresentar um outro evangelho, porque não tem outro. Esse é o evangelho verdadeiro. Jesus quer que nós vivamos cada passo que Ele pede para nós darmos aqui nessa Bíblia. E durante a nossa caminhada com Ele, é isso que Ele quer que a gente faça. É que a gente venha andar segundo os passos que Ele quer que nós andamos. Sabe, é dar cada passo segundo a direção de Jesus. Nós precisamos viver dessa forma. Sabe, esse é o amor verdadeiro. Nós precisamos entender isso. Sabe, Ele morreu por nós na cruz. O que mais te motiva? O que mais motiva você a viver para Cristo Jesus? Não é bem material, é aquilo que Ele já fez por nós, é o amor dEle, é quem Ele é. Não deve ser aquilo que Ele pode nos dar, mas sim aquilo que Ele é. Nós precisamos ser movidos por esse amor, porque Deus, Ele é o amor. Ele é o amor. Nós precisamos ser movidos por esse amor. Nós precisamos ser movidos por Deus. Sabe, então eu quero que vocês venham entender isso. Sabe, que nós venhamos ser movidos por esse amor. Sabe, que nós venhamos ser movidos por esse amor. Essa palavra tem me pegado muito durante um bom tempo. Durante um bom tempo essa palavra tem me pegado. Sabe, eu tenho mudado minha forma de viver, porque eu entendi que eu preciso viver em amor. Eu entendi que eu preciso viver da forma que Jesus pede para me viver aqui na Bíblia. Ele não deixou simplesmente escrito para que a gente só lesse, mas para que a gente viesse praticar aquilo que Ele tem pedido para nós na Bíblia. Sabe? Então é isso que eu quero deixar para vocês. É isso que Deus quer comunicar ao coração de vocês nessa noite. Que vocês venham viver em amor. Que vocês venham amar Ele de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, ao ponto de se entregar por Ele na cruz. Sabe, Pedro, ele não amava Jesus. Ele não amava Jesus. Ele traiu Jesus. Ele traiu Jesus. Mas depois, quando Jesus pergunta para ele novamente, e ele fala que ama Deus, Jesus, ele pede a prova de amor para Pedro. Ele fala: se você me ama, apacenta minhas ovelhas. E Pedro, ele faz isso, ele prova que ama Jesus. E não somente isso, Jesus, ele fala que Pedro, ele vai amadurecer ao ponto de morrer por Cristo, ao ponto de se entregar por Cristo numa cruz. E foi justamente assim que Pedro morreu. Pedro começou a amar Jesus da maneira com que Jesus quer que nós venhamos a amar, ao ponto de se entregar numa cruz por Ele. Pedro morreu numa cruz de ponta cabeça, por amor de Jesus. Sabe, então é isso. Nós precisamos buscar esse amor. Nós precisamos buscar esse amor. Nesse momento a gente não está precisando morrer por Cristo. Todo mundo está sentado aqui de boa. Não tem ninguém apontando uma arma para você. Mas enquanto isso, nós precisamos obedecer os mandamentos. Nós precisamos obedecer aquilo que Ele tem deixado para nós na Bíblia. É isso que Ele pede para nós. Nós não obedecendo esse mandamento, é como se a gente estivesse negando Jesus. É como se a gente estivesse crucificando Jesus novamente. Sabe, eu estava assistindo um filme. Esqueci o nome do filme agora. O amor de Jesus, alguma coisa assim. Que Jesus, ele mostra a cena de Jesus sendo crucificado. Falam que é o filme que mais aproxima aquilo que Jesus passou por nós na cruz. E eu olhando aquilo, eu olhando Jesus sendo crucificado, eu falei: eu não posso pecar, porque pecar é como se estivesse fazendo tudo isso que Ele passou novamente com Ele. Sabe, nós não podemos pecar, nós não podemos trair Jesus, nós precisamos viver 100% para Deus. Eu não quero crucificar Jesus novamente. Eu não quero crucificar Jesus novamente, porque Ele morreu por mim. Aquilo que Ele passou foi por mim, foi por vocês. E eu preciso, hoje eu entendo que eu preciso viver para Ele, por quem Ele é, sabe, por Ele ser Jesus. Eu preciso viver para Ele por isso. Não importa aquilo que eu vou ganhar, não importa os bens materiais, que eu venha perder tudo, mas que eu não venha perder a presença de Deus. É isso que eu tenho para a minha vida hoje.
Sabe, que eu posso perder tudo, mas que eu não venha perder a presença de Deus, porque é isso que eu mais preciso. Nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos da graça de Deus, a graça de Deus nos basta. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos de Deus, de mais nada. Nós não precisamos de carro, não precisamos de nada disso. Isso são coisas que Deus ele vai adicionando na nossa vida, mas mesmo se a gente não tiver, se a gente tiver Jesus na nossa vida, isso basta. É isso que nós precisamos entender. Então que nós viemos viver em amor, que nós viemos viver esse amor verdadeiro, não somente com palavras, não somente dizer, se Jesus eu te amo. A pergunta que eu fiz para vocês aqui no começo, se você realmente ama Jesus, eu quero que você venha refletir em tudo isso que foi falado nessa noite, em tudo isso que Deus quis comunicar ao coração de vocês nessa noite, e vocês mesmos venham responder, eu amo Jesus. E se você perceber que você não ama, comece a mudar isso. Comece a mudar isso, comece a amar a Jesus, comece a dar a devida resposta a Ele, comece a obedecer a Ele, comece a amar Jesus, comece a viver esse amor. Se você respondeu, não amo Jesus, dentro de você tem que mudar isso, sabe? Você vai passar a eternidade longe de Jesus, e você precisa mudar isso, você precisa amar Jesus, é isso? Nós precisamos amar Jesus. Amém? Gostaria de chamar o ministério de louvor. Deixa bem se colocar de pé, por favor. Vamos orar. Pai,